Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e hoje eu vou conversar com vocês a respeito de rolos e pincéis. Quando você for fazer sua pintura, você vai precisar de pincel ou rolo, né? Então, existem alguns tipos de pincéis, dependendo do material que você vai usar. Aqui eu tenho pincéis com cerdas mais macias para uso de esmalte. Então você vai usar quando você for pintar madeira, ferro, né? Existe uma certa diferença de textura entre essas cerdas. Quando você estiver na loja comprando, você passa na mão, você vai sentir essa diferença. E aí você vai escolher em função da pintura que você vai fazer. Então aqui eu tenho pincéis para verniz e esmalte, que quando é aplicado na superfície não pode ficar com aqueles riscos, então por isso que a cerda tem que ser mais macia. Aqui, estes pincéis têm uma cerda bem mais macia, justamente para acabamentos bastante finos, né? E essa aqui é a linha de látex, que não precisa realmente ser muito macio, para pintura, para aplicação de látex em parede. Os pincéis são classificados em polegadas, então aqui por exemplo vai de 4 polegadas até 1 polegada, de 1 até 4 polegadas, né? Bom, aí nós temos os rolos. Os rolos também existem alguns tipos. O mais básico é o rolo de espuma, que serve para latex, para esmalte, né? Só que ele não dá um acabamento 100%, ele é um rolo mais simples, né? Depois nós temos o rolo de lã de carneiro, que é um rolo que tem uma altura maior, justamente para ser usado em paredes que tem uma certa rugosidade, uma certa textura. Essa altura de pelo é para preencher os vãos entre a rugosidade da parede. Depois tem o rolo de veludo. O rolo de veludo é um rolo de pelo baixo, justamente para ser usado em paredes lisas, em superfícies bem planas. Ele é usado principalmente para epóxi ou para esmaltes, né? E para finalizar tem o rolo anti-gotas. Ele é um rolo que evita que haja aquele respingo quando você está aplicando a tinta. Ele espirra, né? E esse rolo evita que isso aconteça. Os rolos também são divididos em alguns tamanhos, 5, 10, 15 e 23 centímetros. Esse é o padrão de tamanhos de rolos. Quando você for preparar a parede, você vai precisar de algumas ferramentas. Então a gente tem aqui uma espátula, que é justamente para você raspar coisas soltas da parede, né? E você tem aqui tem aqui um raspador para coisas mais difíceis de arrancar, né? E esse também é vamos dizer, um riscador que é para abrir trincas. Se você tem uma trinca, você passa esse riscador abrindo a trinca para preencher com massa. Depois existe a desempenadeira. A desempenadeira é para você aplicar a massa corrida na parede, ou seja, para você alisar a superfície para fazer a pintura. Geralmente usa-se em conjunto uma espátula e uma desempenadeira para fazer o trabalho com a massa. Bom, quando você abre a lata de tinta, usa um mexedor, né? Para trabalhos, por exemplo, de pintura em ferro, talvez você precise de uma escova de aço para soltar ferrugens, partes soltas que tem. Então tem aqui uma com cabo e uma um pouco maior. Isso daqui é uma espátula também para massa corrida, para você aplicar massa em cantos mais difíceis de serem aplicados. Ela é bem flexível, então te dá uma agilidade maior. Aqui nós temos uns rolos para textura, os quais podem ser usados tanto para fazer a textura com a tinta ou para fazer uma textura com massa. Aí fica a seu critério. Aqui nós temos brochas que são usadas para a própria limpeza da parede, quando você preparou para a pintura, ou mesmo para pintura de caiação. Caiação é um tipo de pintura, um tipo de material em que você precisa, como é uma tinta grossa, bem grossa, você precisa de um pincel maior e com mais mobilidade, e a parede fica toda riscada quando você fica com a textura da brocha quando você aplica. Aqui é uma vassourinha para escovar a parede quando você vai pintar. Quando você vai fazer sua pintura com rolo, você precisa de algum lugar para você molhar o rolo. Então existem essas bandejas em que você faz aqui uma poça da tinta, molha o rolo e tira o excesso nesse escorredor e faz a sua pintura. E para finalizar, quando você for fazer a sua compra de pincéis e rolos, se você de repente
achar que é útil um kit desse, aqui é um kit pronto, que tem rolo, espátula, pincel e a própria bandeja. Se isso aqui atender às suas necessidades, logicamente vai sair mais barato. Bom, o que eu tinha para falar a respeito de rolos e pincéis é isso. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço!